O Direto ao Ponto segue contando como estão se preparando os times que vão participar do Gauchão 2025, que inicia em 22 de janeiro. Lembrando que esse episódio integra uma série de 12 episódios e para ouvir os anteriores basta acessar o Direto ao Ponto nos principais tocadores de podcast. Hoje é a vez do Ipiranga e quem vai conversar conosco é o técnico do clube, Matheus Costa. Eu sou Victoria Rodrigues, fique conosco. Então eu quero começar te perguntando, a expectativa do clube para o Campeonato Gaúcho, especialmente nesse novo formato de confrontos, que foram estabelecidos recentemente. Se torna um caráter ainda mais decisivo, né? Diminui o número de rodadas, então nós temos 8 decisões, e a gente tem que ter esse espírito em cada jogo. Cada ponto é importantíssimo para aquilo que a gente almeja. Então, a gente sabe que é um campeonato extremamente competitivo, se torna ainda mais pela redução de rodadas, e Uhum. cada partida a gente tem que considerar como uma grande final, para a gente estar sempre pontuando e almejar a classificação. Uhum. E tu acha que esse novo formato de confronto fica mais equilibrado para as equipes do interior? Eu vejo que tem um certo favorecimento para os três grandes, que já são cabeça de chaves. Mas, enfim, é uma competição que foi aprovada por todos. Acho que eu vejo que mantém a valorização do estadual. O Campeonato Gaúcho, sem dúvida alguma, é um dos estaduais mais valorizados do Brasil. Então, é uma pena não ter um confronto entre todos, né? Porque a gente deixa de jogar contra três adversários. É, e tem um glamour muito grande, por exemplo, Ipiranga Internacional, Ipiranga Caxias, Ipiranga e Pelotas, né? E infelizmente não na primeira fase não vai ter esses confrontos. Então acho que deixa um pouco o glamour de grandes jogos de não acontecer, mas é o que temos e a gente tem que estar preparado, entusiasmado com esse novo regulamento e fazer o nosso melhor para buscar o que a gente almeja dentro da competição. E existe algum diferencial para ti, como treinador, de preparação para enfrentar a dupla Grenal? Ou não? Eu vejo que eu vejo que, obviamente, são grandes favoritos sempre a chegar, a dupla Grenal, por todo o investimento, pela grandeza dos dois clubes. Eu acho que quando a gente enfrenta um adversário deste nível, a gente tem que estar num dia muito inspirado. Acho que por si só é uma motivação para todos os atletas enfrentar um adversário como estes mencionados. E a gente tem que estar num dia muito feliz para fazer as coisas gerarem resultado a nosso favor. Uhum. E qual a tua expectativa, em relação aos jogadores e a comissão técnica para esse gauchão? A expectativa é muito boa. É, acho que recentemente, tirando o gauchão desse ano, que o Ipiranga passou por grandes dificuldades até a última rodada. Recentemente teve grandes campanhas, né? Então é o que a gente espera, reencontrar essas grandes campanhas. Um clube centenário e tradicional como o Ipiranga, dentro do seu estado, tem que demonstrar a sua grandeza. Então a gente, desde a minha chegada, vem falando sobre essa expectativa e a gente tem que se preparar muito bem para concretizar toda essa expectativa que vem sendo gerada. Uhum. E esse ano também, além do gauchão, que tu falou, teve o quase na série C, né? Qual é o aprendizado de 2024 que tu vai levar para 2025? Eu cheguei muito recentemente, Vitória, e no momento da minha chegada, o clube passava por uma transição de expectativa para um acesso, para uma frustração muito grande. Então, encontrei um clube naquele momento triste por ter deixado na última rodada não ter conquistado o acesso. Então, e foi o que eu falei com eles, quando falta somente uma rodada
dependendo somente de si para a conquista de um acesso, eles, todos que participaram desse processo, sabem o caminho para conquistar o acesso, né? Porque a gente está falando somente do último jogo, que chegou a vencer num determinado momento da partida. Então, todo esse caminho para chegar até essa decisão, eles já conhecem, né? Então, a partir do momento que você vai demonstrando a cada temporada esses momentos, vai engrandecendo para as próximas etapas, né? Então, eu vejo, com certeza, o Ipiranga estava muito preparado para conquistar o acesso a essa temporada, acabou não conquistando, mas vejo que o ano que vem tende a estar ainda mais do que essa, né? Então, eu vejo uma crescente de um clube que conhece muito bem a Série C também e é um dos candidatos com o trabalho e com o apoio de todos a realmente brigar por esse acesso. Uhum. E como foi lidar com o emocional dos jogadores, né? A gente sabe que a questão psicológica hoje é essencial para ter um bom desempenho em campo. Como é que vocês estão lidando com isso para, nesse final de ano de 2024, iniciar o Gauchão de 2025 de maneira positiva? Foi um momento muito difícil a minha chegada, porque, como eu já disse, né, repetindo, o clube encontrava num processo de muita lamentação e tristeza. Eu tive uma grande vantagem, porque na minha chegada eu tive praticamente 20 dias de treinamento, porque estava tendo as quartas de final, né, da Copa FGF. Então eu tive um período de, primeiro, fazer os atletas enxergarem a rota novamente para voltar a competir, para buscar esse título da Copa FGF. Eu fiquei muito satisfeito com tudo que a gente desenvolveu. Infelizmente, a gente não conquistou o título em pequenos detalhes, né? Foi nos pênaltis, mas eu vejo que a gente fez duas grandes partidas contra o Juventude, fizemos duas boas partidas contra o São José. Se a gente analisar os quatro tempos que fizemos contra o São José, eu acredito que o São José foi superior somente um tempo, que foi o primeiro tempo lá no Passo da Areia. Os dois tempos em Erechim nós fomos superiores. O segundo tempo no Passo da Areia nós fomos superiores. Então, é claro que a frustração existe por não ter conquistado o título, mas o orgulho da dedicação e do empenho de todos foi visível. Então, é muito satisfatório quando a gente vê os atletas se entregando e dando tudo de si, com todas as dificuldades que tivemos, né? Com vários atletas saindo no decorrer da competição, perdendo peças importantíssimas, principalmente pensando em fator decisivo, como o Mendonça. O Mendonça, tudo que podia entregar naquela partida no Passo da Areia. Então, apesar de todas as dificuldades, enfrentamos uma equipe que estava a 14 jogos sem perder, acabou perdendo para nós em Erechim, e fizemos no Passo da Areia um segundo tempo muito positivo, que tivemos grandes chances de empatar. E nos pênaltis foram detalhes aí que fizeram com que o São José vencesse, mas a gente tem que ficar de cabeça erguida e manter o trabalho para 2025, que eu tenho certeza que a gente pode trazer grandes conquistas e muita alegria ao nosso torcedor. E vocês têm algum destaque principal no time, né? Ou seja, vocês apostam em algum jogador que possa fazer um diferencial nesse gauchão, que possa destacar, se destacar e também levar o time a um bom desempenho no campeonato? A gente está no momento de reformulação de elenco, né? Muitos atletas se valorizaram, acabaram recebendo oportunidades em outros locais e estão saindo do clube. Então a gente está num processo, num primeiro momento, de buscar a renovação de alguns atletas que consideramos fundamentais para a permanência. Em um segundo momento, analisando todo o mercado para a gente ver quem pode reforçar, agregar e qualificar o nosso elenco. Vejo que o nosso diferencial pode ser o fator coletivo. Eu acho que o nosso grande destaque deve ser o coletivo, a força do trabalho de todos. Então, Deus, desculpe interromper. Aí. não vejo
o clube fazendo um grande investimento para um determinado atleta, um atleta específico, vejo o clube procurando fortalecer o coletivo. E qual o principal desafio do time de hoje até o início do campeonato, em questão financeira, de salário? A gente sabe que os times do interior têm uma questão mais de dificuldade mesmo na questão financeira. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a Série C, quando encerra, a verba deixa de acontecer para esses clubes, né? Especificamente do Piranga. Então, a receita da CBF não acontece mais, não tem mais bilheteria para o clube, e as receitas continuam. Então, é um momento, obviamente, para esses clubes de dificuldade. E acho que tem que parabenizar toda a diretoria, porque eu vejo uma luta entre todos assim para cumprir realmente com aquilo que promete. Então, o término de ano para esses clubes é normal essa dificuldade, mas eu vejo uma entrega e uma dedicação de todos para minimizar essas dificuldades, né? E janeiro é um recomeço, onde entra todas as receitas novamente da Federação Gaúcha, da CBF, dos patrocinadores, né? Então, apesar de no final do ano, em alguns momentos, poder acontecer e existir alguma dificuldade, eu vejo que em um futuro próximo o clube já trilha novamente os caminhos de uma nova temporada, com uma nova expectativa, com uma nova energia para a gente buscar fazer um excelente trabalho. E a tua expectativa para o início do campeonato, agora em janeiro? Muito boa. Nossa representação é dia 12 de dezembro. Ainda não de forma oficial, não temos a data, mas a princípio estrearemos no dia 22 de janeiro, então teremos aí aproximadamente 40 dias de trabalho para a gente procurar desenvolver a nossa equipe e fortalecer o nosso grupo. Então, acho que é um momento importantíssimo para toda uma temporada, quando você tem 40 dias para trabalhar, né? Obviamente, nesses 40 dias, em muitos momentos, treinar em dois períodos para aumentar o acúmulo de treinamento e os conteúdos para os atletas, é, favorece a nossa equipe, né? Então a gente tem que ser muito inteligente nesse período, para que eu vejo que um campeonato de 8 rodadas tem que iniciar muito bem. Então esses 40 dias podem ser fundamentais para que a gente inicie muito bem a competição. E a preparação para o Gauchão é diferente de uma preparação para o Brasileirão? Eu acredito que sim, porque são competições com características diferentes, né? Então, o Gauchão é uma competição completamente regionalizada, você não tem grandes desgastes de muitas distâncias, praticamente o mesmo clima em toda a região. Você é um período, acho que em todo o sul do Brasil eu já tive a oportunidade de disputar também um paranaense e um catarinense, então é uma característica no sul do Brasil, janeiro e fevereiro, aqueles temporais que podem modificar completamente a característica da partida. Então a gente tem que estar ambientado com todas essas situações, mas eu vejo que o gauchão é uma preparação específica e uma característica específica de jogo, e a Série C envolve outros critérios, outras características, né, até porque engloba, e o nosso país é gigantesco, então engloba outros fatores aí que podem ser determinantes. Uhum. E esse ano, né, a gente teve a enchente, enfim, que foi muitas perdas, né, para o estado. Como é que foi para o clube se reestruturar depois disso, assim? Ah, enfim, enfrentar as competições e agora também terminar o ano e começar o gauchão e aí já vai emendar também o brasileiro. Como é que foi para o clube isso? Eu vejo que para Erechim, a estrutura da cidade acho que ficou, não se prejudicou muito. Eu não estava, né, mas já tive muitas conversas sobre isso, porque claro que todo mundo sofreu, né? O povo brasileiro em si sofreu, quem é do Rio Grande do Sul mais ainda, né? E alguns locais específicos mais ainda, né?
Erechim não foi uma cidade que, que teve desastres como teve em outras cidades do Rio Grande do Sul, né? Então, mas é claro que todo mundo se solidarizou e teve um momento de parada, acho que completamente coerente e de forma correta, mas não abalou a estrutura do clube como um todo e, e eles conseguiram manter o clube em si sem afetar muito a cidade. Talvez a maior dificuldade que eles tiveram foram nas logísticas durante a Série C em realizar as suas viagens devido aos aeroportos estarem fechados. O episódio de hoje fica por aqui. Acompanhe o Direto ao Ponto nos tocadores de podcast para ouvir os próximos episódios. Essa série teve apresentação minha, Victoria Rodrigues, e de Juliane Mergner. A edição dos episódios ficou por conta de Felipe Gerlach e a identidade visual e divulgação nas redes sociais de Brenda Trindade, sob a coordenação de Mariana Paz. A coordenação do projeto é de Brenda Fernandes e Carlos Corrêa. Até a próxima!